WW voltando do intervalo, aproveitando para dar uma boa noite ao economista do INSPER, Marcos Mendes. Prazer, muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda, Marcos Mendes. Nós vamos tratar do marco fiscal. Apesar do pedido de vistas hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a famosa CAE, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, confirmou para amanhã, quarta-feira, a votação do novo marco fiscal em plenário. A reportagem é de Tainá Farfan. Sem prejuízo da discussão, o nosso pedido de vistas. Pedidos de vista da oposição suspenderam a apresentação do relatório. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, vai retomar a sessão amanhã de manhã. Os senadores pediram mais tempo para analisar as mudanças apresentadas pelo relator, o senador Omar Aziz. As principais ampliam as áreas nas quais o governo não precisará respeitar os limites de gastos. O Fundo para Custeio da Educação Básica, o Fundeb, o Fundo Constitucional para o Distrito Federal e as despesas com ciência, tecnologia e inovação. O relatório também inclui a criação de um comitê de modernização fiscal, formado pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Tribunal de Contas da União, da Câmara e Senado. O relator, Omar Aziz, não gostou da pausa. Chegou a pedir sem sucesso que o intervalo fosse de apenas algumas horas, para que a apresentação fosse concluída ainda hoje. Agora, o cronograma do governo fica mais apertado. O relatório tem que passar amanhã novamente pela comissão, para só depois ser votado no plenário do Senado. Com as alterações, a matéria ainda volta para a Câmara dos Deputados. Embora tenha sido aprovado por ampla margem pelos deputados, o marco fiscal está longe de ser um consenso entre os economistas. Um estudo do Instituto Fiscal Independente apontou que a falta de flexibilidade para reduzir as despesas discricionárias do orçamento coloca peso sobre o desempenho das receitas. Lembra também que nos últimos 25 anos, a arrecadação do governo federal foi fortemente influenciada pelos preços de commodities, mas que esse movimento foi interrompido a partir de 2014 e que o peso excessivo colocado sobre as receitas para o cumprimento das metas pode afetar a credibilidade do novo regime fiscal. Economistas ouvidos nesta terça-feira, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, fizeram alertas parecidos. Quando você coloca isso no computador, o resultado é que você não vai conseguir estabilizar a dívida como proporção do PIB no horizonte relevante que a gente tem. Ao longo do tempo, seja lá que governo for, vai ter que fazer um outro programa fiscal para poder estabilizar a dívida no nível mais alto, que se torna mais difícil ainda. Marcos Mendes, obrigado. Nós vimos as suas imagens, a sua participação ali na audiência. A nossa repórter citando uma nota técnica, na verdade, né, do Instituto Fiscal Independente, que é uma instituição de enorme prestígio, que ela fundamenta as decisões que os senadores tomam em tudo que é matéria fiscal. E o trecho a qual ela se referiu, eu fui buscar lá na nota técnica, gostaria de saber qual é a sua avaliação a respeito dessa afirmação. Segundo o Instituto Fiscal Independente, o ponto de maior incerteza em torno dessa nova regra reside na materialização das receitas necessárias. Aí me parece um eufemismo para dizer conseguir as receitas necessárias. Não é uma crítica talvez um pouco ácida demais? Bom, boa noite, William, boa noite a todos. Não é uma crítica ácida, eu concordo plenamente. Inclusive, meus números coincidem com os números da Instituição Fiscal Independente. A gente pode ver esse novo arcabouço fiscal como uma aposta, né? O governo quer continuar deixando a despesa crescer e aí ele apostou que ele vai conseguir equilibrar as contas fazendo a receita crescer mais do que a despesa. Só que a carga de aumento de receita fica muito alta. Nas minhas contas, o ano que vem, para cumprir a meta de resultado primário proposto no arcabouço fiscal, para cumprir o limite mínimo, a parte inferior, a gente vai precisar de um aumento de receita em relação à receita que vai ser arrecadada esse ano, de 237 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, tudo que o governo federal fica da arrecadação do imposto de renda são 330 bilhões. Então, 237 bilhões é mais do que se arrecada com a COFINS. É um aumento brutal de receita que vai ser necessário para fechar a conta. E se não fechar a conta, o arcabouço vai perdendo credibilidade já a partir do ano que vem.
existe na regra os chamados gatilhos. Se não atingir o resultado primário, não vai poder fazer tal e qual despesa obrigatória, não vai poder dar reajuste, não vai poder contratar pessoal, mas isso é acionado com muita defasagem no tempo. Praticamente 2 anos, quase 3 anos depois de se constatar que não cumpriu o resultado primário, é que começa a acionar esses mecanismos, o que claramente não é suficiente. Então, você tem um modelo que, ao fim e ao cabo, não vai cumprir a principal missão de uma regra fiscal, que é garantir que a dívida pública vai parar de crescer. Todas as projeções indicam, todas as projeções do mercado, da academia, indicam que a gente chega lá em 2030 com uma dívida pública igual ou superior a 90% do PIB, que é mares nunca dantes navegados por uma economia em desenvolvimento, uma economia de renda média como a nossa. É uma coisa muito perigosa. Daniel me pediu a palavra. William, curioso, o Marcos Mendes diz que coincide, de forma geral, ali com os números da instituição fiscal independente, coincide quase ali no detalhe mesmo. Ele fala de 237 bilhões, a IFE aponta a necessidade que de 2023 para 2024 haja um incremento de receitas de 238 bilhões, que é mais do que tudo que foi liberado com a PEC do estouro, a PEC de transição aprovada no fim do ano passado, por exemplo, para ficar numa outra comparação. Acho que um ponto crucial dessa nota técnica da IFE é o seguinte, a instituição analisou 6 cenários e desses 6 cenários diferentes para variação do PIB, aumento de receitas, em 5 deles a meta de resultado primário de superávit já não se cumpre em 2025. Isso significa que ela não será cumprida de nenhuma forma? Não, pode haver um crescimento acima do que está projetado e pode haver, sobretudo, receitas não esperadas, receitas não recorrentes. Por exemplo, a gente tratou disso aqui recentemente e o Supremo tem dado um alívio bastante grande, um reforço bastante grande para o caixa do governo. O que está demonstrado na nota técnica da IFE é que o caminho, a trajetória é de imensa incerteza e que a sustentabilidade da dívida não está garantida a partir da aprovação do marco fiscal. Raquel? William, eu acho que tem um ponto, né, que tem sido muito ressaltado pelos economistas, que é o marco fiscal, ele traz algum delineamento para a dívida. Acho que as metas já está ficando claro para todo mundo tanto que elas são ambiciosas. O governo já as coloca nessa perspectiva. A S&P, quando ela faz a melhora da trajetória de dívida brasileira, ela alerta para esses riscos do aumento de arrecadação. Me chamou muita atenção hoje mais cedo a entrevista do Alberto Ramos, do Goldman Sachs, para os nossos colegas do CNN 360, em que ele mencionava essa melhora no patamar do câmbio brasileiro e ele explicava, ele dizia, não, o arcabouço fiscal, ele, claro, colabora ali com as perspectivas do Brasil, mas ele ainda é muito frouxo. O que está realmente fazendo diferença é a entrada de recursos, fruto de crescimento de preço de commodity, esse dinheiro todo que está vindo. Ele até menciona uma perspectiva também mais positiva para o México e ele menciona o patamar de juros alto do Brasil e o Banco Central conservador, que ele fala, olha, pode começar uma queda de taxa de juros, não amanhã, ninguém espera isso, mas mais para frente. Só que como a gente acredita num Banco Central mais conservador, que vai fazer essa queda devagar, você tem entrada de dinheiro para o Brasil, para aproveitar essa arbitragem da taxa de juros. Então, assim, você tem alguma melhora do cenário brasileiro hoje, ela é sim decorrência de termos alguma lei fiscal, só que vai ficando muito claro, conforme as pessoas vão fazendo conta, a dificuldade de cumprir todas aquelas promessas. E o que vem ajudando o Brasil nessa onda de otimismo são outros pontos,
que não estão tão ligados assim à regra fiscal, como entrada de dinheiro, a própria taxa de juros ou até mesmo a perspectiva de reforma tributária. Você quer falar nesse momento, cara? Não, eu quero colocar assim, a Raquel sempre coloca essa questão de que são fatores quase que isolados. Eu acho que o apoio do governo, há um apoio do governo claro, respaldado pelo Palácio do Planalto, inclusive. Eu não vejo o Haddad uma coisa, o Lula outra coisa. Tudo que está ali sendo tramitado no Congresso tem o aval do presidente da República. E sim, arcabouço fiscal e reforma tributária são as duas principais agendas do governo, encaminhadas e negociadas pelo governo, né? E assim, não tem menor dúvida. E acho assim que havia uma expectativa muito negativa, né? Você já chegou a citar aqui Venezuela, né? Argentina, né? Que a gente poderia ter virado, né? Mas não, houve uma surpresa até positiva pelos agentes econômicos e acho que aí se insere sim. O que eu queria colocar, e é só esse preâmbulo, o que eu queria colocar é que o arcabouço fiscal que foi apresentado hoje pelo senador Omar, ele foi muito mal recebido na Câmara, né? O Arthur Lira, eu falei com ele um pouquinho antes de entrar aqui, ele tem essa previsão de que seja votado antes do recesso, por aí vai, mas ele, de certa maneira, sugere que vamos ver o que o Senado vai votar amanhã, né? Tanto na CAI como no plenário, sugerindo até, deixando no ar um pouco, que podem ter sido feitas alterações. Porque pelo que eu já conversei só para ilustrar o nosso público, se fizeram alterações, a Câmara tem que votar outra vez. Isso, não, a Câmara já quer mexer no que o Omar Aziz, o relator do Senado, fez. Tem dois pontos principais que eles consideraram, a cúpula da Câmara, temas que houve um critério muito mais político do que técnico, que é a exclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundeb. E aí o que eles estavam me falando na Câmara era de que, poxa, se eles consideraram esses, por que a gente não considera outros? Ah, é porque é importante? Daí citam outros tantos projetos que podem virar também, saírem da regra nessa tramitação da Câmara. Então, tudo que a gente está falando aqui pode até piorar, porque podem ter outros excedentes. Caio, só complementar rapidamente, porque também tiraram, o relatório do senador Omar Aziz tira os gastos em ciência e tecnologia, e eu estava na Câmara hoje à tarde e realmente estava um clima bastante azedo com relação a essas alterações feitas no Senado. Eu só queria responder ao Caio. Eu não sei por que você ficou com essa impressão de fatos isolados. Eu não mencionei isso. O que eu estava colocando é que muitas vezes você coloca toda a atribuição pelo clima positivo aos bons resultados que o governo federal vem alcançando no Congresso Nacional nas pautas econômicas, que sim, é atribuição do Fernando Haddad, do Arthur Lira, do presidente Lula, que jogaram esse jogo. O que eu estava colocando, e na economia nunca você tem um fato isolado, são sempre fatores em conjunto que atuam, que tem muito de cenário internacional aqui, como estava pontuando o Alberto Ramos da Goldman Sachs. Tem muito de commodity, tem muito de vento externo soprando a favor do Brasil. É nesse ponto que eu queria chamar o Marcos Mendes de volta à nossa conversa, Marcos. Voltando a essa nota técnica da Instituição Fiscal Independente, ela assinala que nos períodos da nossa história econômica, nos quais ao governo foi facultado, ou o governo conseguiu superávites primários expressivos, coincidiram com o boom de commodities. Na versão deles, está lá no último parágrafo desse texto, é um texto enorme, vale a pena quem acompanha a economia, porque tem uma série de dados muito interessantes do ponto de vista histórico, inclusive. Não se prevê a ocorrência de um novo ciclo de commodities nos próximos anos. Isso afeta a credibilidade do marco? Afeta, porque, como eu falei, você depende essencialmente de receitas. E tem mais, mesmo que você tenha um boom de commodities, o governo já se comprometeu a reduzir o pagamento de dividendos da Petrobras para o Tesouro Nacional, que é uma das fontes de recursos provenientes do boom de commodities, para a Petrobras fazer investimentos. Então, eu concordo muito com a Raquel nessa ideia de que você tem multifatores trazendo um ambiente positivo, né? Você começou com uma marcha da insanidade, com o governo dizendo que ia acabar com a lei das estatais, com a regra do saneamento, reestatizar a Eletrobras, acabar com a reforma trabalhista, e isso aí gerou um certo pânico, né? Aí todas essas coisas abrandam-se
diminui o fogo aberto em cima do Banco Central, a taxa de juros começa a fazer efeito, a inflação começa a cair, você tem uma boa safra agrícola, a situação internacional melhora, o dólar se desvaloriza e cria-se essa sensação de que está tudo bem, né? Mas, na verdade, não está tudo bem. A gente está vivendo assim, um alinhamento de astros, né? Positivos, mas isso pode se desajustar daqui para ali, é só mudar um pouco o cenário internacional. E isso é mais ou menos o que aconteceu lá atrás, voltando para a questão do boom de commodities. Você teve uma situação externa totalmente favorável que permitiu ao governo ficar fazendo besteira e política errada durante 4, 5, 7 anos. Mas uma hora a conta chega, e em 2014, 2015 chegou a conta, a gente entrou numa brutal recessão. Então a gente tem que fazer a diferença entre o que é uma flutuação positiva, em torno da média, uma melhoria eventual, e uma situação de equilíbrio estrutural que permita ao país crescer no longo prazo, do qual a gente está longe, e uma condição necessária para esse equilíbrio estrutural é efetivamente você ter um marco fiscal que dê garantias de que a dívida pública vai ser controlada, que isso vai permitir reduzir juros e, portanto, aumentar investimento e a economia crescer. Hoje, o Zé Márcio, lá naquela audiência pública que foi mostrada, ele usou uma imagem muito boa. Ele disse, olha, 3 meses atrás estava todo mundo achando que a coisa ia estourar logo, em 3, 4 meses. Aí agora, com essa melhoria de cenário, a coisa vai estourar daqui a 2 anos. Então, durante esses 2 anos, a gente vai fazendo negócios aí e tal. Daqui a 2 anos, a gente vê como é que fica. E, se for o caso, pula fora, o investidor pula fora. Quer dizer, deu um alívio, mas um alívio de curto prazo. Não é nada, não tem nenhuma mudança estrutural, nenhuma virada de página digna de nota, tá?